Todos bem-vindos para mais uma reunião em nossa casa. Vamos iniciar fazendo a leitura da lição 28 do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Oremos a Deus pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Vamos pedir a todos que desliguem ou tirem o volume, coloquem no modo avião, para que não sejamos interrompidos. Vamos fazer a prece inicial, pedindo a Deus o amparo para todos aqui presentes. Como disse a página de abertura, precisamos varrer de nossas vidas tudo o que agimos errado, todos os nossos tropeços, pedindo a Deus que nos ampare, que nos fortaleça também as pessoas que estão em nossos pensamentos, nossos familiares, que passam por provas tão difíceis. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã que fará uso da palavra e temos certeza que trará grandes ensinamentos para todos nós. Que Deus abençoe, Senhor, todas aquelas pessoas que estão perdendo seus imóveis com as chuvas, com as ventanias, com o fogo, pois passamos um momento muito difícil em nosso planeta. Por isso, renovemos a nossa fé. Agradecemos hoje a oportunidade de aqui estarmos e pedimos, Senhor, o teu amparo. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, a nossa irmã Delma. O temor da morte. Muita gente acha que está pensando assim, por que eu vim hoje, né? Olha o que ela vai falar do temor da morte. Mas eu juro que vai ser muito bom. Tá? Prometo para vocês. Apaga aqui, por favor. Nós temos duas certezas na nossa vida. Uma, que a gente ia nascer, né? Ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Todo mundo teve pai, mãe, presentes ou não, bons ou não, todos nós precisamos de pai e mãe para nascer. Só que também temos certeza que iremos morrer, porque a gente não é Highlander, né? A gente não veio aqui para ficar a vida toda. Nós vamos cumprir a nossa tarefa, que foi para a gente aprender, e nós vamos embora daqui. Duas certezas.
Quando nós nascemos, há sempre uma alegria, né, na família. Todo mundo fica feliz, está chegando uma criança. Quando parte, é aquela tristeza, todo mundo, ai, por que agora? Não devia ter ido agora. Mas a gente nunca quer que vá, né? Mesmo que a pessoa esteja muito doente, mesmo que seja uma criança, que esteja muito... A gente nunca quer que parta, porque a gente é egoísta, né? A gente quer que a pessoa fique com a gente de qualquer maneira. Então, nós vamos hoje refletir sobre esse medo da morte. Por que nós temos esse medo da morte? Tem razão isso, por que a gente tem. Então, vamos conversar sobre isso agora. Como é que nós entendemos a morte? Né? Que é um ser com uma foice, né? Que sai cortando cabeças. Né? Agora é você. Tum. Aí a pessoa vai, né? Tem muita piada, muita história engraçada sobre a morte, né? Como vocês sabem, vocês me conhecem, né? Sabe que o comediante que mora em mim tem que falar alguma coisa. Então tem uma história muito interessante que diz que o cara, a morte avisou a ele que ele ia buscar ele numa terça-feira de carnaval. Eu vou te buscar, terça-feira de carnaval. Ele falou, não, eu tenho que enganar a morte, porque eu não quero ir. Essa é uma piada velha, a maioria deve conhecer ela. Aí ele falou assim, vou enganar. Raspou a barba, raspou o cabelo, né? Mudou a vestimenta e foi para o baile de carnaval. E a morte foi procurar ele. Ué, cadê aquele cara que eu ia levar hoje? Não estou achando, não sei o quê. Para não perder a viagem, eu vou levar aquele careca mesmo. Né? Então é assim que acontece. Quando chega a nossa hora, não tem jeito. As pessoas falam assim, meu pai dizia assim, a morte é uma desculpa. De que você morreu? Um aneurisma. Um ataque do coração. Um acidente de carro. Foi morto, né? Foi assassinado. Não tem assim, um motivo único. Cada um vai de um jeito. Por quê? Nós estamos aqui para aprender, para resgatar as nossas dívidas, né? Então, é assim que acontece. Quando chega a nossa hora, é a hora e pronto. Nas cartas familiares que o Orlando Noronha dava aqui, a gente tem muitos exemplos. Nós fomos a Juiz de Fora assistir o Orlando Noronha fazer as cartas psicografadas, né? E estava uma mãe muito desesperada lá, porque ela achava que o filho tinha se matado. E o filho veio para dizer à mãe que não, mãe. Quando eu vi o poste, porque foi assim, ele estava de moto e ele bateu no poste. E bateu no poste e morreu. E a mãe falou, não, ele tinha como desviar do poste, é impossível que ele não tenha visto o poste. Aquelas coisas que a gente fica argumentando com a gente mesmo, né? Para dar desculpa. Ele falou, mãe, quando eu perdi o equilíbrio da moto, eu sabia que era a minha hora. Então eu não lutei com isso. Por isso que eu bati no poste e morri. Então é assim que funciona. Mas vamos lá. Nós temos esses... o medo, a gente fica assustado, a gente não quer, quando fala em morte, todo mundo, não fala disso. A gente não quer nem tocar no assunto. Tem gente que tem horror a ir em velório. Não gosta nem de ver a pessoa no caixão, né? E uma das coisas que eu acho mais linda na doutrina espírita, uma coisa que eu admirei desde o momento que eu entrei aqui, é que quando a gente vai se despedir de alguém no velório, a gente canta. Por que a gente canta? A gente é doido? Você é doida? A outra partiu, até num acidente, numa coisa muito grave, e vocês vão lá cantar? Por que, gente, que a gente vai lá cantar? Porque a gente está honrando aquela pessoa que está partindo. Aquela pessoa que foi uma pessoa boa para o nosso coração, uma pessoa que nós amamos, que nós gostamos, que temos consideração, que conhecemos, trabalhamos juntos, uma pessoa da nossa família, mesmo que seja uma pessoa afastada, nós vamos lá para honrar aquela pessoa. E na maioria das vezes, nós vamos lá para agradecer.
a oportunidade de ter estado com aquela pessoa tantos anos, né? Então nós cantamos porque também a gente quer que aquele espírito, se tiver ainda preso àquele corpo, que ele se liberte naquele momento, que a gente crie um ambiente dentro da sala funerária para que os espíritos possam agir, porque às vezes o desespero é tanto, as pessoas choram muito, estão muito desesperadas, e quando a gente canta, tudo se acalma, se tranquiliza. Aí os espíritos podem fazer a tarefa deles. Muitas das vezes eles socorrem aquele espírito que está ali, que nós estamos velando, mas também outros que estão naquela sala, né? Nas outras salas funerárias. Também são socorridos através da nossa música, do nosso pensamento, que a gente sabe que velório, quando a gente não tem o que fazer, se a gente não está cantando, daqui a pouco alguém conta uma coisa engraçada, a gente ri. A gente começa a falar mal dos outros, porque nós somos humanos. A gente não tem o que fazer, a gente fica caçando coisa para fazer. A gente fez a nossa oração, sentou lá, até que a gente esteja triste, mas daqui a pouco a gente começa uma conversa. E a música tem essa função, de harmonizar todo mundo, para que aquele desenlace daquela pessoa seja mais suave e ela possa se sentir envolvida, amparada. Quando eu entrei na doutrina, muitos anos atrás, nós tínhamos um trabalhador da casa muito amado por todos nós, que era o seu Aldir. Seu Aldir era uma pessoa assim, caricata. Ele tinha um fusquinha azul, a UNEP era muito pouca gente que frequentava, né? Não tinha esse tanto de gente que tem aqui, e ele tinha um problema de visão. O Humberto falava com a gente assim: ninguém sai, espera o Aldir sair. Aí ele ia para trás, ia para frente com o fusquinha dele até ele arrumar a rua para ir embora. Ele ia pelo meio da rua. O estacionamento era na rua, não tinha esse estacionamento, esse luxo que a gente tem aqui, não. E seu Aldir era uma pessoa que andava sempre com a malinha 007. Ele gravava todas as reuniões mediúnicas naquela época, né? Era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Nos deixou exemplos que até hoje, quando a gente lembra do seu Aldir, a gente tem que sorrir. Porque era uma pessoa, a gente fazia todas as nossas festas juninas na casa do seu Aldir, que ele tinha um quintal grande. Quando dava ameixa na casa dele, ele trazia aquele monte de ameixa pra gente. Era um amor de pessoa. Bom, vamos ao velório do seu Aldir. O seu Aldir desencarnou. Fomos nós para o velório do seu Aldir. E aí, eu tinha entrado há pouco tempo na doutrina, eu estava muito emocionada, porque foi de repente, ele foi fazer uma cirurgia e desencarnou, e a gente muito comovido, não sei o quê. Daqui a pouco, aí eu vi seu Aldir na porta da sala que estava tendo o velório. E eu olhei e falei: não estou vendo, não. Aí virava para cá, mas eu estava vendo o seu Aldir. Gente, seu Aldir abraçava todo mundo que entrava. Ele abraçava: você veio, obrigada, e abraçava. E todo mundo ele abraçou. Gente, eu fiquei como... Ele ficava perto do caixão, a pessoa chorava, ficava chorando perto do caixão, ele passava a mão no ombro, olhava para a pessoa, olhava para ele. Gente, olha que libertação, que espírito, né? Que não tinha temor de nada, né? E ele teve uma vida que advogou a favor dele. Então é só parte pitoresca. Mudamos aqui. Antes de começar, tem uma notícia para todos vocês. Todos nós que estamos aqui vamos morrer. E os que não vieram também. Então, todos nós vamos morrer. Não tem o que fazer. Uns vão numa data, outros vão na outra. Uns vão ficar muitos e muitos anos ainda. Tudo depende de qual é o nosso planejamento espiritual. Eu lembro da Sônia Carvalho, esposa do seu Fernando, que ela está com 87 anos. 87 anos. Toda vez que eu encontro com ela, que eu vou lá no CE fazer palestra, eu sempre vou de tarde, né? E ela sempre está lá. E ela que dirige, ela que faz a prece, né? Eu encontro com ela regando o jardim com a mangueira, regando feliz da vida, uma memória
Ela fala poesia, vocês já viram ela aqui falando poesia? E ela sempre fala assim, Delma, eu estou na moratória. Eu não sei por que Deus ainda me quer aqui. Estou com 87 anos. Aí eu falo com ela, é seu exemplo, Sônia. É o seu exemplo. Uma pessoa animada, alegre, está sempre com um sorriso e sempre tentando fazer alguma coisa de útil. Então isso é maravilhoso, né? Então todos nós vamos morrer, né? Agora vamos conversar sobre o temor da morte. Por que a gente tem medo? Então eu separei aqui 5 motivos. Eu sei que quando eu terminar essa lista, muitos de vocês falam assim, mas eu tenho outro também. Eu tenho outro também. Cada um vai ter o seu motivo em particular. Mas esses aqui são os motivos gerais, né, para todo mundo. Que o primeiro é o medo de não mais viver. O Chico Anísio falava assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho a pena. Eu tenho pena de ir embora. Eu não queria ir embora. Um homem que casou 8 vezes, animado ele. Casou 8 vezes, teve um monte de filho. E eu descobri há pouco tempo que ele era médium. Então, aqueles personagens que ele criou, tudo vinha da mediunidade dele. Eu também não sabia, não. A internet, às vezes, não é muito boa, mas às vezes ela nos traz umas notícias muito interessantes que a gente agrega ao nosso conhecimento, né? Então, é o medo de não viver mais, né? Que pena que eu vou deixar essa terra. Eu gosto tanto. Eu tenho um amigo que falava assim, eu tenho pena de desencarnar porque eu adoro Coca-Cola. E lá no plano espiritual só tem caldinho reconfortante. Aí eu falava com ele assim, Serginho falava isso. Eu falava, Serginho, mas até a gente desencarnar vai ter caldo reconfortante, sabor churrasco, sabor pizza. Ainda brincava assim com ele, né? E ele já partiu. Não reclamou até agora. Falta da Coca-Cola. Medo de doer. Né? De que eu vou morrer, hein? De que eu vou morrer? Será que vai doer na hora que eu for morrer? A gente fica pensando isso, né? O espírita geralmente fala assim, medo da morte eu não tenho. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Né? Isso é uma frase que eu falo. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Número 3, medo de não saber. O que será que eu vou encontrar? Será que tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu já presenciei, será que isso é verdade? Tem mais alguma coisa que ninguém contou? Será que os espíritos estão escondendo alguma coisa? E eu não sei o que é? A minha mãe dizia assim, eu tenho medo da morte que ninguém voltou para dizer como é que era. Lógico que voltou. A minha mãe era uma médium que recebia espírito e depois dizia que era mentira da gente. 4, medo de sofrer no pós-mortem. A gente aprendeu o céu e o inferno, né? A gente aprendeu que existe céu e inferno. Nós, espíritas, já aprendemos que não. Nós temos os umbrais, que são muitos variados, de acordo com a nossa mente, é que nós vamos para um umbral ou outro. Ficar longe do umbral é muito difícil de alguém ficar. Né? Todo mundo vai passar. Às vezes rapidamente, às vezes vai demoradamente, de acordo com a nossa consciência, com o que a gente pensa, como que a gente viveu. Eu acho que isso é o que mais assusta, pelo menos nós espíritas que conhecemos, né? Medo de perder. A gente tem medo de perder os nossos afetos, os bens materiais, né? Tem gente que não quer se separar porque não quer dividir os bens, né, com a esposa, com o marido. Imagina morrer, né? E perder os afetos. Meu filho, meu neto, né? O meu marido, a minha mãe. Ninguém quer ir. Então, basicamente, esses são os 5 motivos que a gente teme a morte. Então, vamos conversar sobre cada um deles. O medo de não mais viver. Lá no livro Céu e Inferno, está dizendo assim, este temor é um efeito da sabedoria e da providência e uma consequência do instinto de conservação. Contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento.
a gente estuda na doutrina espírita um instinto de conservação. O instinto de conservação é aquele que faz a gente se esconder quando a gente ouve barulho de tiro, a gente se assustar com o trovão, a gente temer o mar se a gente não sabe nadar, né? É correr para o hospital quando a gente começa a sentir uma coisa que a gente não vai dar conta, né? Isso é um instinto de conservação. Você tem que preservar a sua vida. Então, mesmo que você não tenha consciência, você automaticamente quer fazer alguma coisa para preservar a sua vida, né? Sofreu um acidente, abriu uma ferida qualquer, você sabe que tem que estancar o sangue, porque senão você pode ter qualquer problema mais sério. Então, esse é o instinto de conservação. Então, o medo de não mais viver é esse instinto que está falando muito alto em nós. Aí a gente pensa assim, eu já vi na tela mental de vocês, passou assim, ó, que eu vi, dizendo assim, e aquelas pessoas que se matam? O que será isso? Eles não têm instinto de conservação? Aí eu tenho uma frase que eu achei muito interessante, eu guardei essa frase, que diz assim, a gente só muda quando a dor de mudar é maior do que a dor de ficar como está. Então, a pessoa que se mata, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor, ela não quer sofrer mais, ela não está dando conta daquela dor. Por isso que ela quer acabar com a vida, mas não acabar com a vida porque é uma vida, mas sim porque se ela não viver mais, a dor não vive com ela. Lê do engano, né? Porque vai ficar com aquela dor, porque a dor não se extingue com a morte, né? Os sofrimentos não se extinguem com a morte. Se a gente tem uma dor no nosso coração muito grande, morrer não vai aliviar. Tanto isso é verdade que as reuniões mediúnicas estão cheias de espíritos arrependidos, que vêm falar sobre as suas dores, as suas angústias, os seus medos, os seus arrependimentos, né? Então, a lei de conservação serve para isso, para você saber que a sua vida é mais importante que tudo. Mas há os senões, né? Quando a dor é maior, quando a pessoa não suporta mais. Por isso é tão importante a gente não banalizar uma pessoa depressiva. Não banalize. Eu dizia assim, há muitos anos atrás, quem diz que vai se matar nunca faz. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho prova na minha família. Então, não banaliza. A depressão é uma doença mental. E está muito difundida no mundo inteiro. Divaldo Franco, há muitos anos atrás, falou que a maior desafio que nós íamos enfrentar na humanidade seria a depressão. E é verdade. Não há família que não tenha a pessoa depressiva. Depressiva, ansiosa, todo mundo tem em algum grau. Antigamente, a pessoa depressiva ou ansiosa era internada num hospício, no manicômio. Hoje, somos nós mesmos. A gente vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, conversa, tenta aliviar as nossas dores, entender as nossas dores para a gente viver melhor, né? Medo de doer. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala: muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos: quase nunca há dor, morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. A gente vê hoje em dia é mais difícil a gente ver alguém morrer, né? Que a pessoa vai para o hospital, fica lá,
né? Quando está muito difícil, colocam em coma induzido, e a gente não sabe. Mas, quando a gente tem uma pessoa que desencarna na nossa casa, ou a gente tem notícia pelas pessoas que trabalham nos hospitais, eles falam sempre que a pessoa parece que apaga, né? Então, a pessoa não percebe que desencarnou. A gente viu uns anos atrás um acidente de avião na floresta amazônica, muitos anos atrás. O avião caiu, todos desencarnaram, todos. E depois de muito tempo, que era um lugar de difícil acesso, até chegarem lá, resgatarem as pessoas, levou um tempo. E a espiritualidade nos deu notícia de que aquele desencarne, quando eles foram desencarnar, o avião caiu e a espiritualidade já estava lá para socorrê-los. A grande maioria deles não percebeu. Falava assim, nossa, ainda bem que a gente caiu. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Levantava para um olhar o outro. E as pessoas mortas, ensanguentadas. Aí uma falava com a outra assim, tem que estancar o sangue daquele. Todo mundo querendo socorrer todo mundo. E os espíritos entrando como enfermeiros, que eles são muito amáveis e educados, né? Eles não vão assustar ninguém, né? Como enfermeiros resgatando aqueles espíritos. E muitos deles falaram assim, não precisa não, que eu vou esperar o resgate. Eu não vou com vocês não, eu vou esperar o resgate. Nem sabendo que tinham desencarnado. Então é assim, a gente vê o nosso familiar falando assim, estou vendo mamãe, né? Estou vendo papai, estou vendo o irmão. Nossa, e a gente já sabe, né? Isso já é um sinal, né? De que a espiritualidade já está chegando para recolhê-los. Eu lembro quando a minha mãe estava no hospital e ela só desencarnou um mês depois. Disso que eu vou contar, né? Ela pediu um cobertor que ela tinha em casa, um cobertor termocel. Sabe o que é o termocel, né? Aquele cheio de furinho. Um verdinho que ela tinha, que ela gostava de dormir com aquilo. Ela pediu, nós levamos para o hospital. E aí, ela olhava e falava assim, Deus, João já chegou. Eu vou pegar minha cobertinha, e botava tudo debaixo do braço assim, minha cobertinha que nós vamos embora. Ele estava me chamando, tá dizendo para a gente ir embora. Aí eu falei, mãe, mas não pode ir agora não, tem que esperar o médico chegar. Tá bom. Mas Maria José chegou também. Maria José era a irmã dela, que tinha morrido há mais de 50 anos. Maria José chegou também. Aí eu falei, que beleza, né, mãe? O pai já chegou, tia Maria José já chegou. Aí a gente já sabia que estava se desenrolando aquilo, né? Mas como ela tinha muito medo de morrer, muito medo, ela precisou ir para o UTI, ela precisou ficar muito tempo lá, até ela desencarnar mesmo, né? Mas não tinha consciência que aquelas pessoas eram desencarnadas. Então é assim que acontece, né? Eu lembro de um palestrante que veio há algum tempo atrás aqui, e ele contou uma história de um tiroteio na linha vermelha, não sei se Isabel vai lembrar dele. Que aí ele disse que está no meio daquele tiroteio e ele abaixou, ele saiu do carro, abaixou assim no cantinho e o tiroteio comendo lá, bala para tudo quanto era lado. E ele falou assim, gente, será que eu desencarnei? Aí toda hora eu passava a mão no volante para ver se eu pegava o volante ou minha mão passava através do volante. Porque ele falou, eu não estou sentindo nada. Eu olhava, não tinha buraco de bala em mim, mas vai que eu levei e não vi, né? Ele comentando aqui, né? Então é assim, é muito difícil alguém sentir dor. Né? A gente lembra do tempo de Jesus, quando eles iam para o circo, né? E as feras chegavam, eram retirados antes que as feras chegassem. Então tudo isso a espiritualidade prepara a gente. Porque não tem motivo para a gente sofrer até o último instante, né? Viu? Já deu uma boa notícia. Aí eu botei 2 fotos aqui para vocês terem uma ideia do negócio. Foto não, desenho, né? Uma pessoa no hospital, né? Se desprendendo dos médicos espirituais lá atrás. E uma senhora ali, que pode ser a esposa dele ou a mãe, que já veio levá-lo, né? O outro, mais antigo, é quando as pessoas desencarnavam em casa, né? A esposa, os filhos, o médico, e ele já recolhido
para ser levado, né? Então a espiritualidade tem esse cuidado, esse carinho para com todos nós, né? E todos nós vamos ter pessoas desencarnadas que vão nos receber. Isso me dá um ânimo muito grande. Cada pessoa que morre aqui na casa, eu falo, ai meu Deus, graças a Deus, já tem mais um amigo do outro lado. Né? Conto muito com isso. Conto muito com isso, né? Quantas pessoas queridas, amadas nossas que já estão no plano espiritual, né? Seu Aldiro, mais recentemente Ilson, Humberto, Dr. Luiz, marido de Isaura, né? Pessoas muito amadas, Soelis, né? Se a gente for fazer uma lista aqui, uma lista grande de pessoas amadas. Seu Moisés, Dona Antônia. Dona Antônia, se ela não vier, eu vou ficar de mal com ela. Porque Dona Antônia é minha querida. Então, muitas pessoas estão do outro lado, já nos aguardando. Quando a notícia correr no plano espiritual, que a gente desencarnou, eu acredito assim. Olha, gente, a Delma está para morrer. Está para desencarnar. A semana que vem ela chega aqui. Ai, que beleza, vamos fazer uma festa, esperar. Eu estou chegando. Posso vê-los e dormir, ou posso vê-los, como diz Maíse Braga, eu posso não estar na mesma vibração dele, começar com falta de ar e eu tenho que ir embora para o meu buraco, né? Para onde eu tenho que ir, mas eu vou vê-los. Olha que coisa maravilhosa. E rever essas pessoas amadas é uma coisa que acalenta o meu coração. Medo desconhecido. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total, igualmente o estímulo secreto anseia pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. A gente fala, a gente lê, a gente estuda, mas sempre fica aquela dúvida, né? Como será? O que vai acontecer? Será que eu sei tudo? Será que a espiritualidade não contou tudo? E eu vou ter uma surpresa lá do outro lado? Porque a espiritualidade são pessoas muito mais evoluídas que a gente, né? Eu acho. Então, eles chegam pra gente e falam assim, quando a gente pergunta, fulano, uma pessoa está doente, né? A gente fala, fulano está doente. Não tema, minha irmã, tudo vai dar certo. Não acredito. Quando eles dizem pra gente que vai dar tudo certo, vai dar certo para quem? Vai dar certo por quê? Aí essa semana, ouvindo o Haroldo Dutra, ele me falou uma coisa que, olha, meu coração disparou. Ele falou assim, Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Ele tem compromisso com o nosso progresso e a nossa aprendizagem. Ele não tem compromisso com o nosso conforto, nem a espiritualidade. Esses dias eu ouvi um negócio também, que eu fico ouvindo palestra no YouTube. Tem hora que eu desligo, eu falo, não quero mais ouvir isso não. É muita coisa para eu guardar. A pessoa estava falando, eu perdi o fio. Falando sobre isso, né, que Deus não tem compromisso com com o nosso conforto. A gente sempre fica assim, a gente quer minimizar os nossos sofrimentos. Né? Senhor, se eu ganhasse na loteria, eu resolvi umas dívidas que eu tenho. Lembrei. Aí a pessoa que está fazendo a palestra falou assim, a gente dá uma solução sempre para a nossa vida. Mas às vezes, aí ele deu um exemplo. Uma mãe está vendo um filho progredir muito, está ganhando mais dinheiro, comprou uma casa, um carro bacana, e a mãe fica olhando, meu filho, olha que coisa linda, meu filhinho agora, ele tem uma vida boa, está materialmente feliz, está tendo dinheiro no banco, ele só participa de umas licitações assim, mas isso não é nada, né? Ele engana as pessoas, mas não tem problema, né? Porque todo mundo faz isso, né? E aí o mentor dele, e a mãe feliz, né, com essa história,
uma mãe não esclarecida, não espírita, vamos fazer essa ressalva. O mentor desse filho está pensando assim, estou muito preocupado com o fulano. Ele está tendo dinheiro demais, está se metendo com o que não deve, a gente tem que arrumar um jeito dele perder esse emprego, dele perder essa boca da licitação, porque para ele é melhor. Né? Olha só como é que a espiritualidade pensa e como que a gente pensa. Às vezes a gente vê uma pessoa, uma vida boa, fácil, né? E a gente pensa assim, nossa, que pessoa feliz, né? Mas aí vem a espiritualidade e fala, ele devia perder esse dinheiro, ele devia perder esse emprego, porque aí eu acho que aí ele ia dar valor a certas coisas que ele precisa dar valor, né? Então a espiritualidade é assim. Aí eu fico pensando que quando a vida da gente dá uns nó, não dá? Eu sei na vida de vocês, na minha dá nó de vez em quando. Dá uns nozinhos assim e a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Por que me aconteceu isso? Aí a gente pensa, peraí, o que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que aprender com ela? São conflitos familiares, conflito no emprego, problemas financeiros, problema de doença. Por que está acontecendo isso na minha vida? Deus não gosta de mim? Deus me escolheu e falou, aqui você, agora eu vou fazer você sofrer. Não. Todos nós viemos com uma programação. Né? O que acontece com um, talvez não aconteça com o outro, porque ele precisa aprender aquilo, o outro precisa aprender outra coisa. A gente não vê pessoas que estão sempre doentes e quando sai de uma doença grave entra na outra. É uma coisa assim, é um looping. Você fala, meu Deus, que provação é essa? Tem que aprender através disso. Aí a pessoa começa a ter problemas com os filhos. Nossa, mas são pais maravilhosos. E os filhos, por que será? Compromissos assumidos em outra existência. A gente não sabe. Cada um tem os seus motivos e a gente não sabe. A gente escolheu todos eles. Mas graças a Deus a gente esqueceu. Porque se a gente vem prevenido, desde quando a gente voltou, ia ser difícil para a gente. A gente tem que... a espiritualidade trabalha muito com o amor e o compromisso que a gente assume na espiritualidade. Qual o compromisso? Que compromisso você assumiu com a espiritualidade? Né? Então vamos pensar sobre isso. Medo de sofrer. Outra causa de apego às coisas terrenas, isso no céu e inferno também. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a elas se lhes dá dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Né? A gente ouviu falar desde sempre sobre céu e inferno. Né? É uma coisa que Jesus nunca falou nisso. Né? Mas veio das penas, né? Veio lá do Velho Testamento falando sobre as penas, sobre um Deus punitivo, um Deus que manda matar, o Deus da guerra, o Deus que pune com a morte. E falava muito dos caldeirões do inferno. Até hoje tem história sobre isso, né? Tem piada também, mas eu não vou contar sobre o caldeirão do inferno. Mas aí a gente fica pensando, né? Desde que a gente se entende como espírito, né? Não quando a gente era lá primitivo, não. Mas quando a gente começou a ter religiosidade, que a gente ouve falar de céu e inferno. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for malzinho, você vai para o inferno. Aí a Igreja Católica criou um meio termo, porque todo mundo começou a falar, agora ferrou para o meu lado. Né? Eu não sou bonzinho 24 horas por dia, mas eu também não sou malzinho 24 horas por dia. Então, inventaram o purgatório. O purgatório era aquele local que aquele que foi mais ou menos, que nem a gente,
a gente ia para o purgatório, né? Ou, se fosse uma pessoa arrependida, aquela que se confessava na hora da morte, né? Tinha isso antigamente. A pessoa estava morrendo, se você se confessar, né? Hoje em dia tem o aceitar Jesus, né? Se você aceitar Jesus, aí você vai para o céu. E chegando no céu, acabou. No céu você tocava harpa até o juízo final. Até o juízo final. Os dedinhos. Então, e se você fosse ruim, você ia ficar queimando no fogo do inferno. As suas penas iam ser eternas, porque não ia acabar nunca, porque você não podia mais morrer. Né? E ouvi muito. Quando eu era criança, a gente fez primeira comunhão. Acho que a grande maioria aí fez primeira comunhão, né? Os mais velhinhos fizeram primeira comunhão. E aí, eu fiz primeira comunhão, fiquei tão feliz que a gente podia usar aquele véuzinho. Na minha época, a gente fazia primeira comunhão e podia usar véu, porque quando a gente não fez primeira comunhão, não podia usar véu. E tinha que usar o véu branco, porque a gente era criança ou era moça. Depois que casava, tinha que usar o véu preto. Cultura inútil, gente. Cultura inútil. Mas era assim que funcionava. Então, na véspera, a gente tinha um caderninho de pecado. Né? E aí eu fazia a minha lista. Malcriação, pensar mal da mãe. Pegou mentira, pensou mal dos outros. Tudo a gente tinha que anotar. E a minha lista era grande. Aí eu ia para a igreja, com aquela folha de papel dentro da minha bolsinha. Chegava lá e falei, padre, pequei. Aí ele falou, pecou, minha filha. 10, 11 anos, gente, que pecado. Pequei. Aí ele falou, pecou, minha filha. Aí eu tirava. Eu pensei mal da minha mãe, eu briguei com a minha mãe. Eu falei mal dos outros, fiquei aquela lista. Aí o padre falava, 2 Pai Nosso e 2 Ave Maria. Aí a gente ia lá, ajoelhava, rezava 2 Pai Nosso e 2 Ave Maria. Só que eu chegava na missa, do lado de fora da igreja, era um morro. A igreja era no morro. Eu picava o meu papel e jogava morro abaixo. Até que um dia o padre veio falar comigo. Menina, Deus está sujando a igreja. Está sujando com meus pecados ainda. Aí ele veio conversar comigo que não era para eu fazer aquilo, que aquilo não era pecado. Eu falei, não, está no livro. Está no livro. O Senhor me deu o livro dos pecados. E eu anotava aquilo tudo com fervor. Né? Então a gente acreditava nisso. Né? Que a gente estava pecando. Então, você imagina uma pessoa que foi criada achando que tudo era pecado. Tudo era pecado. Você ia para onde? Para o inferno. E Deus castigava, né? E que Deus castigava, ainda tem esse pormenor, que Deus castigava. Por isso que a gente não deixava o nosso chinelo virado, porque senão Deus levava a nossa mãe. Nossa, a gente tinha muita coisa assim. Então a gente acreditava firmemente no inferno e no céu. E isso foi uma coisa muito limitante. Tanto que a sociedade criaram normas que não eram leis. Criaram normas para punir as pessoas que não se enquadravam nesses pecados. Né? Por isso que a homossexualidade era tida como pecado. Uma pessoa adúltera, geralmente a mulher, né? Porque o homem não, o homem era assim mesmo. Eu ouvia isso na minha casa, o homem era assim mesmo. Mas a mulher era um pecado. Se tinha uma filha, que a mãe era muito violenta, e se a filha se rebelasse, ou o filho se rebelasse, era pecado, porque mãe é sagrado. Você tem que honrar, amar. Ela pode te matar, mas você tem que honrar. Então, essas coisas, essas normas que a sociedade criou o que a gente vê hoje. Hoje, muito menos do que antigamente,
Mas a gente ainda vê pessoas julgando o outro pelas escolhas que ele fez na vida, né? Sem levar em conta que todos nós devemos fazer as nossas próprias escolhas, porque nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Tudo que nós pensamos, fazemos, as nossas ações, são responsabilidades nossas. Não foi Eva que comeu a maçã, por isso que eu sou pecadora. Não tem isso, né? Não tem que a minha família tem um pecado qualquer e eu sou responsável por aquele pecado também. Antigamente eu lembro disso. Uma família que tinha uma doença. Lá em Xerencite, onde eu morava, tinha uma família que tinha uma doença. E eles tinham um aspecto diferente. Teve um tempo que eu sabia o nome dessa doença, agora eu não sei mais não. Era uma doença diferente. E todas as pessoas daquela família tinham aquelas características. Ninguém falava com eles. Foi assim, a sociedade afastou aquela família. Ninguém sentava com eles na escola, perto, com medo de ser contaminados. Então isso é o quê? É crendice, é ignorância. Mas isso foi construído, né? E a sociedade abarcou isso. Começou tudo com essa história de que nós somos diferentes dos bons dos maus. Céu e inferno, né? Ali não tem tolerância, como se Jesus não tivesse vindo, né? E falado para todos nós ouvirmos de bom som, alto em bom som, que Deus é amor. E Ele não julga ninguém, porque cada Deus conhece o nosso coração. Sabe por que fazemos, porque que a gente tomou aquela atitude, sabe das nossas tristezas, das nossas angústias. Tudo isso relativiza o que nós passamos ou o que nós fizemos. E Deus compreende que nós somos ainda muito ignorantes, muito rebeldes da lei divina. Ele compreende. E quem somos nós para julgar alguém? Falar, você merece e você não merece. Isso é uma ignorância, né? E o último deles, medo de perder. O medo da morte é o medo do ego, de desaparecer. Por esse motivo, o indivíduo movido pelos desejos egóicos apega-se ao corpo como se ali estivesse sua própria essência. Isso está num livro chamado Psicologia e Espiritualidade. Do Livro dos Espíritos vem a questão 941, nos falando, a morte o assusta, quer dizer, ao homem carnal, né? Nós encarnados, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então esse é o medo da gente perder, né? Deixar aqui todas as nossas afeições, as nossas esperanças, tudo que nós construímos aqui. Quando ele fala ali que nós somos desejos egóicos, né? Nós somos muito egoístas. Porque inconscientemente a gente acha que o dia, quando a gente desencarnar, a gente vai criar um buraco no planeta Terra. Fulano desencarnou. Que buraco. Essa pessoa é uma pessoa que vai fazer uma falta imensa. Nossa, a gente acha que a gente é insubstituível. Por isso que a gente faz tantos sacrifícios, né? Não, se eu não fizer, quem vai fazer? Mas não é verdade. Nós estamos plantando, quando a gente está encarnado aqui, nós estamos plantando no coração dos nossos familiares, plantando no coração de quem nos conhece, plantando na nossa sociedade. A gente está plantando ideias, plantando sentimentos, plantando atitudes. A pessoa pode não estar mais encarnada entre nós, mas ela deixou ali coisas que são inesquecíveis para a nossa vida. A gente hoje, quando começou a nossa reunião, eu falei de algumas pessoas que muitos aqui podem nunca ter visto essas pessoas, mas plantaram dentro dos nossos corações alegrias, ensinamentos, coisas maravilhosas que a gente não vai esquecer nunca. Elas não fizeram um buraco na nossa vida. Aquele buraco não é insubstituível.
porque o que ela plantou em nós já germinou. Eu lembro das histórias da Dona Antônia, que eram maravilhosas, contando histórias de Minas. Eu tenho muita dó da gente não ter gravado aquelas histórias. Tem uma que eu fico tentando lembrar dela até o final, que é tão linda a história que ela contou, e até agora está faltando um pedacinho aí. Vou pedir a Dona Antônia para dar uma luz aqui, para ver se eu lembro da história, que é uma história muito interessante. Então, a gente tem medo de perder. A gente não perde nada. Se a gente desencarnar hoje, daqui a pouco, daqui a 10 anos, a gente não perde. O que nós vamos perder? A convivência com os nossos entes amados? Nós somos espíritas, né? Vamos pensar assim. Nós já tivemos outras vidas? Todo mundo sabe disso? Que a gente teve outras existências? Onde está o nosso cônjuge? Vamos falar assim. Esposa ou marido do século XVIII. Alguém lembra dele? Ou dela? Não, né? Lembra daquele vestido que a gente custou para mandar fazer, que na época, uma época mais atrasada, a gente mandava fazer roupa, né? Não comprava nas lojas, não, a gente mandava fazer. Sabe aquele vestido que você tinha o maior ciúme dele, lavava na mão para ele não estragar, só usava em ocasiões especialíssimas? Sabe ele? Ninguém sabe também. Sabe aquela louça que você guardava só para visita? Dia 50 não, porque a gente estava encarnada ainda. Eu já estava. Vamos dizer, 200 anos atrás, aquela louça espetacular, ninguém sabe onde está. Aquela casa própria que a gente teve, ninguém sabe onde está. Acabou tudo. Mas, olha que coisa maravilhosa. Os nossos amores, aqueles com quem a gente tem afinidade, aquelas pessoas que a gente gostava, que foram muito caros ao nosso coração, eles continuam junto com a gente. Às vezes estão na nossa família de agora, né? Era marido e agora é filho, era esposa e agora é irmã. Deus vai mesclando para que a gente conheça todos os amores. Amor de irmã, de marido, de esposa, de filho, né? A gente vai mesclando os amores. E há amores também que estão no plano espiritual. Aqueles que vêm nos encontrar de vez em quando, que estão junto conosco quando nós estamos passando alguma dificuldade, que vêm falar com a gente, e a gente nem sabe que eles estão lá. Alguns anos atrás, que eu nem sei mais quanto, acho que uns 5, Isaura vai lembrar disso. Eu vim para a reunião mediúnica e naquele dia eu estava fazendo aniversário. E eu vim, não falei com ninguém que eu estava fazendo aniversário. Vim para a reunião. E aí vieram vários espíritos me desejar feliz aniversário. Serginho veio, né? E Dona Antônia apareceu. Não, Dona Antônia não. Dona Antônia tinha desencarnado, não. Outra pessoa, que eu não lembro mais. Mas veio também a minha irmã, que desencarnou quando eu tinha 16 anos. E eu não a via há 48 anos que ela tinha desencarnado. Ela veio e falou assim, não, eu só vim falar com ela, que eu vim dar um abraço nela. E não deu recado nenhum e foi embora. Aquilo para mim foi um choque, porque eu nunca ouvi falar da minha irmã. Depois que ela desencarnou, mesmo eu estando na doutrina há tantos anos, eu nunca mais tive notícia dela. E ela, naquele dia, foi lá. E eu lembro que um dia, eu era ainda adolescente, tinha uns 18 anos, eu tinha uma tia, né, que ela desencarnou também, que era médium, e ela estava lá em casa. E a minha mãe estava me torturando porque eu estava em recuperação na escola. Eu sou horrível em matemática, viu, gente? Sou horrorosa em matemática. Era eu e o professor que ficava de recuperação. E aí, minha mãe lá me torturando, e eu sempre fui muito chorona, muito sensível com tudo. E aí a minha tia levantou de madrugada, e aí gritando a minha mãe. Olita, porque minha mãe chamava Rita, e a gente chamava ela de Lita. Aí ele, Olita. Aí minha mãe levantou, o que foi? Aí eu tenho que falar do nome da minha tia.
O nome da minha tia era Olívia, mas o apelido dela era Sempre. Por quê? Quando ela nasceu, a parteira falou assim, ela é tão rosadinha que parece uma sempre viva. E aí, morreu viva e ficou sempre. Então, eu fui saber que a minha tia chamava Olívia, eu já era grande já, que a gente só chamava tia Sempre. Então, aí minha mãe veio falar com ela, falou assim, ô Lita, aqui não é Sempre não, é Denise, que era minha irmã. Nossa, minha mãe caiu no chão, desmaiou, meu pai correu, foi aquela coisa toda. Aí minha irmã falou assim, aqui ó, para de fazer isso com a Delma, dela eu tomo conta, pode deixar ela em paz. E foi embora, né? Aí desde esse dia minha mãe não me perturbou mais. E eu passei de ano, só para lembrar que eu passei de ano. Então, os espíritos vêm ao nosso socorro. Naquele momento eu tinha alguém que pudesse ser o intérprete dela, mas às vezes a gente sente o calor, o carinho, o aconchego. Eu fiquei tão bem. Nossa, eu estava tão aflita, de repente me deu uma paz, que eu não sei de onde. É a espiritualidade. Sempre ao nosso redor, sempre cuidando da gente, em todos os momentos, não só na nossa vida, porque eles estão também torcendo para que a gente vença as nossas dificuldades, para que a gente consiga fazer tudo que a gente se propôs a fazer nessa encarnação. E na hora do desencarne, fizeram aquela festa, lembra? Uma festa lá na espiritualidade, te esperando, e vem nos receber. E quando a gente chega lá, eles vêm nos visitar. Né? Que bom que você chegou, a gente estava tão ansioso que você chegasse, preparei um lugar para você ficar, né? Eu conto com isso. O Espiritismo matou a morte. No livro Céu e Inferno diz assim, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espiritismo, no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Enquanto a gente está aqui, a gente pensa menos na vida espiritual, mas pensa muito na vida material, porque nós precisamos da matéria. Mas temos que estar sempre pensando na vida espiritual, porque nós estamos caminhando para lá. Nós vamos voltar para casa, gente. Nós estamos em viagem. Não é de férias, né? Porque aqui o negócio é sério. Mas estamos em aprendizagem, estamos numa escola. E já estamos a caminho de lá. Agora é aproveitar e curtir essa viagem que se chama vida. Vamos fazer com que essa viagem que a gente está, cheia de aprendizado, seja positiva, para que quando a gente chegar em casa, a gente leve na nossa bagagem, não a matéria que a gente vai deixar aqui, mas tudo que a gente aprendeu. Quantas pessoas estão entrando para a faculdade com uns 80 anos de idade? A pessoa fala, mas que ignorância, talvez não consiga nem terminar o curso, mas está aprendendo para a próxima vida. Está aprendendo uma língua estrangeira, um instrumento musical, está aprendendo artesanato, porque nós somos os espíritos que temos vida depois da morte. Né? Nós somos espíritos. Nós só estamos nessa roupinha aqui. Daqui a pouco a gente vai ganhar outra roupa nova. Né? Vamos ser bebês de novo, com aquela pelezinha linda, né? Vamos ser criança outra vez, vamos aprender tudo de novo, vamos rir, brincar, sem o peso já que carregamos depois de certos anos que a gente está aqui, né? E temos que aproveitar essa vida que Deus nos deu, aproveitar com alegria, sabe? Brincar das coisas, rir das coisas, porque as dores são inatas, a gente vai ter dor a vida toda, se não é de um jeito ou do outro, mas isso é puramente aprendizado. Teremos que fazer sempre o jogo do
contente com tudo que nos acontecer, vamos procurar naquilo uma coisa para a gente ficar feliz. Eu conversando essa semana com uma amiga, ela está passando por muitos problemas sérios, e ela me contando do tio dela que está no hospital, e o tio surtou, né, porque está com muita idade, aí tirou o soro, arrebentou tudo, empurrou a enfermeira, e foi aquele alvoroço dentro da enfermaria. Aí, lógico, que o hospital botou ele para dormir, né? E, tadinho, ele estava preso na cama porque ele tá mesmo passando por um problema muito sério. E ela assim, ai meu Deus, era uma tragédia para ela. Eu falei, olha, agora é tragédia. Daqui a um ano isso vira folclore. Aí a gente conta a história e ri. Ela falou, eu não consigo fazer isso. Eu falei, pior para você. Não. Tudo que nos acontece, se a gente levar a ferro e fogo, a gente faz a nossa vida muito amarga, muito triste. Vamos começar a colocar leveza na nossa vida. Vamos rir das coisas que nos acontecem. Porque às vezes é para rir mesmo. Eu então acho graça em tudo. Que a gente tem que rir das coisas que nos acontecem. Tirar a lição daquilo. Se a coisa foi trágica, a gente guarda no nosso coração, entrega para Deus. Mas se tem como a gente aliviar o peso, é nosso dever fazer isso. É bom para a nossa mente. A gente alivia a depressão, a ansiedade, a angústia, o medo, quando a gente faz isso, né? Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar para vocês. Curtir a vida. Vamos curtir a vida. Como dizia meu pai, a morte é certa, né? Então vamos curtir a vida, colocar leveza na nossa vida e lembrar que a morte é apenas uma passagem. E nós já passamos por esses momentos inúmeras vezes, que já morremos muitas vezes, né? Então a gente já passou por isso muitas vezes. E alguém lembra da dor que passou? Como foi a morte? Acho que não. E vai acontecer a mesma coisa com a gente agora. Bom? Muita paz, meus irmãos. Jesus abençoe a nossa vida e que Ele fique sempre conosco. Receba, Delma, o abraço fraterno de todos nós e a nossa gratidão. Muito bom. Vamos agora encerrar a primeira parte da reunião, pedindo a nossa irmã Isaura, presidente da nossa casa querida, para fazer a prece de encerramento. Meus irmãos, vamos agradecer muito a Deus por esse momento que aqui passamos. Quanta coisa nós ouvimos, quanto aprendizado e um assunto tão difícil, mas passado com muita leveza, até de forma engraçada, não é, Delma? Não seria isso. Então, agradecer muito a Delma por isso, por esse estudo, por essa palestra maravilhosa. E vamos então agradecer ao nosso Pai, Deus bondoso, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos nesta tarde tão bonita, agradecer por tudo que aprendemos, pelas experiências, Senhor, que tivemos aqui, por tantos exemplos bons citados, que nós possamos levar no nosso coração esses ensinamentos para sermos pessoas mais tranquilas, sem tanto medo na nossa vida, medo da morte, medo da violência, medo disso, medo daquilo. Que nós possamos ter mais fé no amor divino, de que Deus é Pai amoroso e bom e que nos protege. Nós estamos muito protegidos por essa espiritualidade que nos cerca, que nos embala no colo muitas vezes. Rogamos por esses nomes que estão na nossa cesta, por todos aqueles que estão em nosso pensamento neste momento,
precisando de socorro, de ajuda. Rogamos muito pela nossa irmã Nadir, que está aqui hoje, dirigindo a reunião, desta forma comemorando o seu aniversário. Que a Nadir tenha muita saúde, muitos anos de vida, muita força para continuar nas suas tarefas tão importantes nesta casa. Rogando ainda por Delma também, que preparou esse estudo tão magnífico para nós, e que nós possamos ir em paz para os nossos lares, levar essa paz que toma conta deste ambiente nesse instante, e que a nossa semana possa ser uma semana muito proveitosa, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.